Bom, pessoal, continuando aqui, hoje nós vamos falar do rompimento, né, de Freud e Jung, tá? Era uma coisa já anunciada, né? Jung não concordava com a questão de tudo ser somente sexual para Freud. Então, e também Jung já estava tendo sonhos de que ele iria romper com Freud, tá? Já estava sendo como se fosse avisado, né, pelo inconsciente de que ele fatalmente iria romper com Freud. O marco aí da, do rompimento do Freud é essa publicação, né, em 1912 de Metamorfose e Símbolos da Libido, né, que hoje é conhecido como Símbolos da Transformação, né, em que ocorre realmente o rompimento, né, é o marco oficial do rompimento de Freud e Jung. Né, ele até, Jung estava com receios de publicar, porque ele sabia que quando publicasse a amizade dele com Freud iria se romper, né? E esse livro diz respeito basicamente à divergência com Freud em relação à questão da libido, né? Bom, vamos falar da libido já já. Em 1913, oficialmente ocorre o rompimento das relações com Freud, né? Se você fez lá o curso de psicanálise na história do movimento psicanalítico, Freud conta do rompimento com Jung, né? Jung ele é destituído das funções que ele ocupava, né, na sociedade de psicanálise. E Freud escreve, faz duras críticas, diz que Jung não entendeu a questão dos complexos, né? Que na psicanálise o complexo de Édipo e tal. Essa parte de complexos realmente passou por uma mudança no conceito. Isso vai ficar claro quando a gente vai falando de arquétipos, tá? Todos esses conceitos que eu falei, que eu estou falando de Jung, vão ficar mais claros quando a gente vai falando da teoria dele, certo? Então, em 1913, ele rompe relações com Freud e Jung fica como se tivesse perdido um pai, né? Perdeu um pai no sentido intelectual, né? E Freud perdeu um filho, né? Ele tinha desejo de que alguém não judeu continuasse a questão da psicanálise, né? Porque se você observar o ano aqui, está cada vez mais se aproximando e aumentando, né, a questão do antissemitismo, né, na Europa. Então, com esse rompimento, Jung vai cair numa profunda depressão, tá? Que vai ser chamado confronto do inconsciente, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. E quando ocorre esse rompimento, ele tem um choque, porque a obra de Jung, tudo que ele havia publicado antes, é desacreditada, né? Ele é taxado como místico, né? E ele cai no isolamento. A mesma coisa que aconteceu na época da escola volta a acontecer agora, né? E isso para ele é um choque, certo? E quais são os pontos de divergência de Freud e Jung, né? Geralmente se fala unicamente esse, a questão da libido, né? Somente não ser de natureza sexual, tá? Eu coloquei esses outros dois aqui, mas basicamente essa questão de tudo não ser somente sexual, tá? Porque existe para Freud a questão de que a libido, né? A energia da psique humana era de natureza exclusivamente sexual. Então, para Jung, existiam outros fatores, como a gente já falou, que mobilizavam o ser humano, que tinha influência nessa libido, que não era somente de natureza sexual. Né? Então, imagine, por exemplo, o que mobilizou uma pessoa como Gandhi, Mandela. Né? Existem outros fatores, né? Você se doar por uma população, ter um ideal, servir a uma pátria,
né, numa guerra, questão religiosa também. Então, para Jung existiam vários fatores e não somente o sexo que influenciava nessa energia sexual, né? Nesse momento ainda não está elaborada, mas quando mais na frente a gente vai ver que isso está ligado à questão dos arquétipos. Tem vários tipos de arquétipos, tá? Então, esse foi o ponto de divergência de Jung, tá? O principal. O outro também, né, é que o inconsciente não é somente natureza pessoal, mas também coletiva, tá? Isso vai estar mais elaborado, tá junto com a questão dos arquétipos, tá? Né? E o outro, que eu considero basicamente o dogma da psicanálise, que é o complexo de Édipo, tá? Para Jung, o complexo de Édipo não era universal. E até hoje, quando eu estiver falando de arquétipos, vocês vão perceber que é bem mais fácil compreender e perceber, acreditar na teoria dos arquétipos, porque tem comprovações antropológicas, históricas, tá? E você pode fazer, quando eu estiver falando de arquétipos, pode fazer uma pesquisa também. E é mais fácil acreditar nos arquétipos do que na questão do complexo de Édipo, ainda mais dele ser universal. Então, para Jung, isso era um dogma da psicanálise, e é um dogma até hoje, tá? Se você questionar o complexo de Édipo, a teoria da psicanálise ela vai cair como um castelo de cartas. Tá? Porque esse é o único pilar no qual a psicanálise se apoia, a questão do complexo de Édipo. Né? Se você tem a historinha lá do Édipo, né, rei, que eu contei no curso de psicanálise, eu não vou repetir aqui, tá? Tá lá no curso de psicanálise, mas diz respeito basicamente a um desejo inconsciente que você tem pelo genitor do sexo oposto. Então, o homem vai ter um desejo inconsciente pela sua mãe, a menina vai ter um desejo inconsciente de natureza sexual pelo seu pai. Tá? Então, a teoria da psicanálise se baseia nisso, e é o único pilar dela, tá? Independente da escola lá, seja somente freudiana, a escola francesa com Lacan, a escola inglesa com Winnicott, etc., eles somente vão se basear nesse tipo, somente nesse complexo. Tá? Isso particularmente, se você parar para pensar, isso é muito reducionista do ser humano. Tá? Porque imagine só, vamos pegar um exemplo, que a gente pega lá Joãozinho, né? E dizer, pô, Joãozinho, eu quero saber como é a sua vida. Mas para isso, eu quero que você faça um exame de sangue, tá? Para ver como é que tá a questão da sua diabetes. Então existem 3 possibilidades. Você não ser diabético, você ser pré-diabético ou você ser diabético. E a gente julgar Joãozinho somente por esse exame de sangue, pelo fato dele ser diabético ou não. Só que Joãozinho tem um emprego, pode ser que tenha uma namorada ou namorado, vive num contexto social, tem uma família, tem outras variáveis que influenciam na questão do ser humano. E não somente a questão, no caso do Joãozinho, do exame de sangue. Entendeu? Então isso foi a crítica que Jung fez, certo? De que não é somente a questão sexual. Então você não pode pegar somente a questão sexual, no caso aqui do Édipo, e dizer, olha, todo mundo passou e é assim e pronto. Né? É uma questão muito dogmática, e vocês já viram que Jung não tinha muita tolerância a dogmas, né? Desde a convivência lá com o pai dele. Bom, eu separei aqui uma frase, né, uma citação aqui de Memoriações e Reflexões, tá? Do próprio Jung. Então, espalhou-se o erro de que eu não vejo valor da sexualidade. Muito pelo contrário, ela desempenha um grande papel em minha psicologia, principalmente como expressão fundamental, mas não a única, da totalidade psíquica.
Minha preocupação essencial era, no entanto, aprofundar a sexualidade, além do seu significado pessoal e seu alcance de função biológica, explicando-lhe o lado espiritual e o sentido luminoso, tá? Isso aqui, luminoso, diz respeito à transcendência, tá? Então, quer dizer, ele queria expandir o significado da sexualidade. Não era só aquela coisa de ver pulsão, instinto, tá? Que Freud via nas coisas, que a gente viu lá no curso de psicanálise. Ou seja, ele expandiu, a ideia dele era expandir a questão sexual, tá? E na teoria dele, a questão sexual é importante porque quando a gente vai estudando os arquétipos, o falo é um arquétipo, tá? Então, como vocês podem ver, na verdade ele queria somente expandir as ideias da psicanálise, acrescentar outros valores, né? Outros conceitos, outras situações, mas a Freud não aceitou, então acabou banindo ele da psicanálise, né? Ele teve até que mudar o nome, não mais psicanálise, passou a ser chamado psicologia profunda, depois foi psicologia complexa e acabou hoje é mais conhecido como psicologia analítica, tá? Então, pessoal, nessa aula é isso, na próxima a gente continua.